Bom, a Guerra dos Cabanos, ou cabanagem, como ficou também conhecida, ela começou em 1835, em janeiro de 1835, e se estendeu até 1840. Foi uma das maiores revoltas da história brasileira. E tem algumas poucas coisas que vocês precisam saber para entender esse movimento. Tá? A primeira coisa é compreender que o Grão-Pará, que praticamente corresponde a toda a região norte do Brasil hoje, era muito menos integrada ao país, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, que o norte hoje. E o norte não é muito integrado, né? Como vocês imaginam que vocês saibam. O Grão-Pará tinha uma população que era majoritariamente indígena. Grande parte dessa população era desconhecida do governo, então não entrava nem na contagem oficial do número de habitantes da província. A maior parte da população conhecida, ela se concentrava na capital, que era Belém, no atual estado do Pará. E, segundo documentos da época, vivia ali em toda aquela região muito extensa, né, que é a região da bacia do Rio Amazonas, vivia ali cerca de 120 mil pessoas, que era muito pouco, considerando o tamanho da região e comparando com o resto do Brasil. Desses 120 mil, que o percentual baixíssimo, é menos de 5% da população brasileira, desses 120 mil, menos de 15% correspondia a uma população branca. Em geral, essa parte branca da população, em torno de 15 mil pessoas, eram portugueses que viviam na capital, em Belém, ou grandes fazendeiros ali no entorno. Tá? 1/3 da população era composta por mestiços, e esse era o maior grupo. Mestiços pobres, que viviam geralmente em beira de rio, em pequenos barracos nas beiras de rios. Por isso eles eram chamados de cabanos, né, por causa das habitações, ou ribeirinhos, em referência a eles que a revolta fica conhecida como Revolta dos Cabanos ou cabanagem. O restante da população, os outros 50%, eram divididos em índios, os grupos conhecidos de índios, tá, que já tinham tido contato com a dita civilização ocidental, e os escravos, que estavam ligados principalmente aos engenhos que existiam ali em Pará, que existiam em outras cidades, principalmente mais próximo do litoral, lá em cima. Aqui nós temos dois grandes problemas. Tá? Dois grandes problemas. O primeiro problema é que, em função desse isolamento político e econômico da província do Grão-Pará, há uma tendência maior nas elites brancas de um federalismo mais radical. Esses caras querem se separar completamente. Alguns defendem efetivamente a proclamação da República e o separatismo, outros simplesmente não acham que um governo centralizado no Rio de Janeiro vai atender aos interesses, às demandas e às necessidades do Grão-Pará. Então eles querem mais poder político para tomar as próprias decisões. Tá? Então esse federalismo muito forte motiva uma parte da elite a pegar em armas e a contestar a autoridade do governo central no Rio de Janeiro. Bom, o segundo problema é que nós temos uma população formada por 80% de miseráveis. Tá? Então você tem uma carestia, uma miséria, você tem crise de fome, que motivam uma parcela enorme da população a pegar em armas. Mas eles não estão nem aí para esse negócio de federalismo, nem sabem o que é, não sabem se é de comer. Tá? O que eles querem é um governo que dê mais atenção à população pobre. Beleza? Então são duas demandas completamente diferentes, mas que num primeiro momento se unem. O primeiro movimento revolucionário acontece ainda em janeiro de 1835. É um movimento capitaneado por um latifundiário rico, branco, da região de Belém, chamado Melcher. Esse cara está à frente de um movimento que inclui a população pobre. Ele toma o poder, depõe o governador de província, tá? Toma o poder, e logo imediatamente, assim, na semana seguinte a ele chegar no poder, ele começa a negociar com as elites do Rio de Janeiro.
E isso enfurece as lideranças populares. Tá? O Melcher, ele é preso pelos populares, porque ele é entendido como um traidor da Revolução, e é condenado à morte. E logo na sequência chega ao poder um pobre, analfabeto, lavrador, né, agricultor, chamado Francisco Vinagre. O Francisco Vinagre é um dos grandes líderes desse movimento, junto com o irmão dele, Antônio Vinagre. Ele também não fica muito tempo no poder. Por quê? Porque a negociação que tinha sido iniciada pelo Melcher anteriormente vai ser, obviamente, interrompida. E isso faz com que o governo da regência trina fique furioso. Aliás, nesse momento, já é o governo do Diogo Feijó, né? Não é nem a regência trina. Então, uma quantidade enorme de soldados, tanto do Exército quanto da recém-criada Guarda Nacional do Grão-Pará, vão avançar assim, num ímpeto violento tão grande que a cabanagem vai se tornar, por algum tempo, o evento, a revolta brasileira, onde o maior número de pessoas é assassinado por tropas do governo. Tá? Bom, o Antônio Vinagre não dura no poder, tá? As tropas governistas derrubam o cara, ele é condenado à morte. Um governador fiel ao Rio de Janeiro é colocado, mas que também não dura, porque vem o Francisco Vinagre, o irmão do Antônio... Como é que é? O Francisco Vinagre... Não, Francisco Vinagre é o que morreu. Né? O Antônio Vinagre, ele é o comandante de tropas que derruba o governo que tinha sido recém-colocado. Então é uma troca constante de governo, mas depois daquele primeiro, que é o Melcher, nós vamos ter só governos populares. Tá? Primeiro é o Francisco Vinagre, tá? Depois o Antônio Vinagre, ele derruba o cara e convoca eleições. Ele não fica muito tempo à frente, não. Convoca eleições e vem um cara chamado Angelim, né? O Eduardo Angelim, também analfabeto, também agricultor, também pobre. Tá? Ele vai ficar, é o cara que ficou mais tempo no poder nesse período. Ele fica 5 meses à frente do governo lá no Grão-Pará. Mas, né, como era de se esperar, vem novamente uma reação do governo. Novamente essa reação é de uma extrema violência. E, mais uma vez, o governo popular é derrubado. Dessa vez, o Angelim, ele não é preso imediatamente, ele consegue fugir junto com seus partidários, se embrenha no meio do mato, tá? E inicia uma grande caçada, né, que é a caça aos cabanos. O Angelim, ele vai ser preso em torno de 5 meses, 5 meses. Ainda em 1836 ele é encontrado, ele é levado à justiça, é preso e é condenado também à morte. Tá? Porém, vários outros participantes, porque foram milhares de participantes nessa revolta, vários outros participantes, os chamados cabanos, continuam refugiados, eles dão linha, eles entram para dentro daquelas florestas ali, é muito difícil de encontrar. E olha o que vai acontecer. Para sobreviver, esses caras precisam de alimento. O alimento está nas cidades, mesmo que sejam pequenos povoados. Então, de tempos em tempos, algumas cidades no Grão-Pará eram assoladas por uma invasão de cabanos que faziam essa incursão muito rápida, saqueavam lojas, depósitos, galpões, né, fazendas do entorno para pegar alimento, eventualmente armas, e voltavam para o meio do mato. Tá? Então, passa a ser comum nessas cidades se organizar grupos milicianos para ir atrás dos cabanos e matar cabanos. E olha que curioso. Para comprovar que o cara matou cabano, se torna uma prática cultural, social e política comum. Cortar a orelha do cabano e pendurar num colar. Então, os caras que eram os heróis daquele povoado eram os caras que tinham um colar cheio de orelha. Agora, como é que você diferencia a orelha de um cabano da orelha de um não cabano? Então,
durante muitas décadas, e isso avançou ao longo do século XX, no início do século XX, passa a ser comum. Líderes políticos locais organizam milícias, vão para o meio do mato, procuram tribos indígenas isoladas e pacíficas, assassinam todo mundo, arrancam as orelhas, fazem colares para voltar para a cidade posando de herói. Olha, matei um tanto de guerrilheiro cabano, né, e garantir a segurança da cidade. Aí esses caras eram, né, endeusados, eram carregados para a cidade, faziam estátua, se elegiam prefeitos, deputados e etc. E essa prática, não só ela durou muito tempo, como ela foi um dos principais responsáveis pelo genocídio da população indígena do Grão-Pará. Tá? Terminamos a Guerra dos Cabanos. Vamos para o próximo vídeo daqui a pouquinho. Até!